o soco veio como um raio, rasgando o ar úmido do corredor da escola secundária de Lisboa. Miguel caiu contra os armários de metal, o sangue escorrendo do lábio partido, enquanto os risos cruéis dos colegas ecoavam como hienas em fuga. João, paralisado por um segundo eterno, sentiu o coração explodir. Ele é o meu irmão de alma, e se tocas nele, tocas em mim, gritou, avançando com os punhos cerrados, sem saber que aquele segredo enterrado há anos estava prestes a emergir e virar o mundo deles de cabeça para baixo. A poeira assentou devagar, como se o tempo se recusasse a avançar. A escola de São Bento, encravada no coração de Alfama, com suas paredes caiadas pelo sol atlântico e azulejos que contavam histórias antigas de marinheiros e amantes proibidos, parecia agora um palco de tragédia grega. João ajudou Miguel a levantar-se, ignorando os olhares acusadores dos outros alunos que se aglomeravam como sombras curiosas. Vamos embora, Mig. Não vale a pena, murmurou João, a voz tremendo não de medo, mas de uma raiva profunda que ele mal compreendia. Miguel limpou o sangue com a manga da camisa, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de dor e gratidão. Obrigado, mano. Mas eles sabem agora. O Carlos ouviu a conversa no vestiário. Todo o mundo vai saber que sou gay. As palavras pairaram no ar como fumaça de um incêndio que se alastra. João sentiu um aperto no peito, não por repulsa, nunca isso, pois Miguel era o pilar da sua vida desde os 8 anos, quando se conheceram a brincar nas ruas empedradas de Lisboa, fugindo de chuvadas repentinas e partilhando sonhos sussurrados sob as estrelas do Tejo. Mas pela tempestade que se avizinhava. A escola, com a sua fachada barroca e pátios internos cheios de laranjeiras, era o microcosmo de Portugal, conservador nas aparências, mas fervilhando de segredos sob a superfície. Homossexualidade. Ainda um tabu sussurrado nas famílias católicas, nos jantares de domingo onde se falava de futebol e empregos estáveis, não de amores que desafiavam as normas. Eles saíram para o pátio, onde o sol de outono filtrava através das folhas douradas, pintando o chão de mosaicos em padrões dançantes. Sentaram-se num banco de pedra sob uma estátua de Camões, o poeta que cantara amores impossíveis. Miguel encostou a cabeça no ombro de João, um gesto tão natural quanto respirar, mas que agora carregava um peso novo. Eu devia ter-te dito antes, João. Sobre o Rafael. Sobre tudo. João virou-se, os olhos verdes fixos nos dele. Rafael. Quem é esse? O nome caiu como uma bomba. Miguel hesitou, o rosto corando sob o hematoma fresco. O rapaz do clube de teatro. Nós estávamos juntos. Em segredo. Mas ele terminou ontem, disse que não aguentava mais a pressão da família. E o Carlos descobriu uma mensagem no meu telemóvel. João sentiu o mundo rodopiar. Rafael era o ator carismático da turma, com o sorriso que encantava as raparigas e os rapazes por igual, o tipo que organizava as festas no bairro alto e sonhava com palcos em Nova York. Como não vira os sinais. As noites em que Miguel voltava tarde, os olhares trocados nos ensaios, as desculpas para não saírem em grupo. Porquê em segredo? Somos amigos, Mig. Eu teria apoiado. Miguel riu, um som amargo e curto. Porque o mundo não é como tu, João. O meu pai, com as suas histórias de ditadura e homens de verdade, matava-me se soubesse. E tu? Tu tens a Ana, a tua namorada perfeita, com o cabelo loiro e sonhos de universidade em Coimbra. Não queria estragar isso. Ana. O nome trouxe uma nova camada de confusão. Ana era a luz de João, a rapariga que o esperava à saída da escola com um beijo leve e conversas sobre livros de Saramago. Eles namoravam há um ano, um romance doce como os pastéis de nata que partilhavam nas tardes livres. Mas agora, com o segredo de Miguel exposto, João questionava tudo. Será que o seu apoio ao amigo tornaria alvo de rumores? Eu não te abandono, Mig. Nunca. Mas isto vai mudar tudo. Eles ficaram em silêncio, o som distante do elétrico 28 subindo a colina como um lamento mecânico. Naquela noite, em casa, um apartamento modesto no Chiado, onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao aroma de livros velhos, João não pregou o olho. A mãe, uma viúva de olhos cansados que trabalhava como guia turística nos castelos de Sintra, notou a sua inquietação. O que se passa, filho? Pareces um fantasma. João hesitou, as palavras presas na garganta. Contar. Arriscar que ela visse Miguel com outros olhos. Em vez disso, murmurou algo sobre exames. Mas o segredo corroía-o por dentro, como o sal do mar que invade as feridas. Ao dia seguinte, a escola era um vespeiro agitado. Os murmúrios seguiam-nos como sombras. O Miguel é maricas, o João defende, deve ser igual. No intervalo, Carlos e o seu grupo de futebolistas, rapazes bronzeados de cabelos curtos,
herdeiros de uma tradição machista de estádios e cervejas, cercaram-nos na cantina. Então, herói, vais casar com o teu amiguinho, zombou Carlos, o líder com o queixo quadrado e o ego inflado pelo último golo no campeonato escolar. João sentiu o sangue ferver. Cala a boca, Carlos. A tua insegurança não me interessa. O Miguel é mais homem do que tu, porque tem coragem para ser quem é. O soco que se seguiu foi evitado por pouco, um professor interveio, arrastando Carlos para a direção. Mas o dano estava feito. Miguel isolou-se, faltando às aulas de história onde outrora debatiam a Revolução dos Cravos. João procurou no telhado da escola, um lugar proibido com vista para o castelo de São Jorge, onde as gaivotas planavam como mensageiros de liberdade. Lá estava ele, encostado à chaminé, fumando um cigarro roubado ao irmão mais velho. Eu estraguei tudo, João. O Rafael nem olha para mim nos corredores. E a minha família? Se souberem, acabou-se. Lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel, e João abraçou-o, sentindo pela primeira vez o tremor do corpo do amigo como se fosse o seu próprio. Não estragaste nada. Nós vamos enfrentar isto juntos. Lembra-te das promessas que fizemos aos 10 anos. Até ao fim do mundo. O fim do mundo chegou mais cedo do que imaginavam. Na semana seguinte, durante o Festival Cultural da Escola, um evento com danças folclóricas e recitações de poesia de Pessoa, o segredo explodiu publicamente. Rafael, pressionado pelos amigos, confessou tudo num post anónimo no grupo de WhatsApp da turma. O Miguel tentou seduzir-me. Fiquem longe dele. A mentira espalhou-se como fogo em palha seca. Miguel recebeu mensagens de ódio, chamadas de aberração e doença. João, furioso, confrontou Rafael nos bastidores do auditório, onde os ecos de fado ainda pairavam no ar. Porquê, Rafa? Ele amava-te de verdade. Isso não é amor, é cobardia. Rafael, com os olhos vermelhos e a maquiagem de ator borrada, desabou. Não é tão simples, João. O meu pai é juiz, católico ferrenho. Ele disse que se eu fosse gay, deserdava-me. Eu tenho medo. Pela primeira vez, João viu a fragilidade por trás da máscara. Não era só ódio, era medo, o mesmo que paralisava famílias inteiras em Portugal, onde o casamento gay era lei desde 2010, mas os corações tardavam a mudar. Então luta por ele. Ou perde-o para sempre. Rafael baixou a cabeça, e naquele momento, uma semente de dúvida plantou-se. Enquanto isso, Ana começou a questionar. João, ouvi os rumores. É verdade sobre o Miguel. Eles estavam no Jardim da Estrela, sentados num banco sob as tílias em flores, o ar perfumado de jasmim. João hesitou, o sol poente tingindo o céu de laranja como um aviso. É verdade. E eu apoio-o. Se isso te incomoda. Ana pegou na sua mão, os dedos entrelaçando-se com firmeza. Incomoda-me a injustiça, não o amor dele. Mas e nós? Sentes algo por ele que não me dizes? A pergunta pairou, revelando as fissuras na relação deles. João amava a Ana, mas o laço com Miguel era visceral, uma raiz profunda que o ancorava à terra. O clímax aproximou-se numa noite de tempestade, quando o pai de Miguel, um pescador idoso de Cascais, com mãos calejadas pelo mar e crenças rígidas forjadas na ditadura de Salazar, descobriu as mensagens no telemóvel do filho. O grito atravessou as paredes do apartamento em Belém. Tu és uma vergonha. Sai desta casa, aberração. Miguel fugiu para a casa de João, batendo à porta à 1 da manhã, encharcado e tremendo. A mãe de João, acordada pelo barulho, abriu e, sem perguntas, preparou chá de camomila. Fica aqui, rapaz. Famílias são feitas de corações, não de sangue. João e Miguel passaram a noite na varanda, vendo a chuva fustigar o Tejo, as luzes de Lisboa tremeluzindo como estrelas caídas. Eu não posso abandonar-te, Mig. És a minha âncora. Miguel virou-se, os olhos brilhando na penumbra. E se for mais do que amizade, João? E se eu te amar de outra forma? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um abismo de possibilidades. João sentiu o coração acelerar, não de repulsa, mas de uma confusão doce, como descobrir um novo sabor num prato antigo. Eu preciso de tempo. Mas o que quer que seja, não te largo. Amanhã trouxe uma trégua à falsa. A escola fervilhava com o escândalo da fuga de Miguel, e João enfrentou a direção, defendendo o amigo com uma paixão que surpreendeu até a si próprio. Ele é vítima de preconceito, não de crime. Expulsem os bullies, não ele. A diretora, uma mulher de meia-idade com óculos de armação fina e um passado de ativista nos anos 70, ouviu em silêncio. Tens razão, João. Vamos mediar uma assembleia.
Mas preparem-se, isto vai mexer com todos. A assembleia aconteceu à tarde, no auditório com tetos abobadados e retratos de reis esquecidos. Alunos, professores e até pais lutavam os bancos de madeira polida. Carlos sentou-se na primeira fila, braços cruzados, desafiador. Rafael, pálido como um fantasma, evitou o olhar de Miguel, que se sentava ao lado de João, a mão dele apertando a do amigo por baixo da mesa. A diretora abriu com palavras medidas: hoje falamos de respeito. Portugal é uma nação de poetas e exploradores, mas ainda carregamos sombras do passado. Miguel levantou-se, a voz trêmula mas firme, como o fado que ecoa nas tascas de Alfama. Eu sou gay. Não escolhi ser, mas escolho ser honesto. O amor não é crime, o ódio é que o é. Um murmúrio percorreu a sala, mas João ergueu-se ao seu lado. Miguel é o meu melhor amigo. Quem o ataca, ataca-me a mim. E a todos nós, porque o medo divide, o amor une. Ana, da terceira fila, aplaudiu primeiro, o som cortando o ar como uma lâmina de luz. Outros seguiram, hesitantes no início, depois em ondas crescentes. Mas nem todos se renderam. O pai de Carlos, um advogado conservador, interveio do fundo: isto é contra a natureza. A escola deve proteger os valores tradicionais. A discussão inflamou-se, vozes sobrepondo-se como ondas no cabo da roca. Rafael, surpreendendo a todos, levantou-se. Eu menti no grupo. O Miguel não me seduziu, eu amava-o, terminei por medo, mas isso foi o meu erro. Desculpa, Mig. O pedido de perdão pairou, e Miguel, com lágrimas nos olhos, acenou. Perdoo-te. Mas aprenda a lutar pelo que amas. O momento marcou uma viragem. Carlos, confrontado pelo pai em público, baixou a cabeça, murmurando um desculpa quase inaudível. Fora dali, as relações começaram a fraturar e reformar-se. Ana e João tiveram a conversa inevitável no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa estendendo-se aos seus pés como um tapete de luzes. Eu vejo como olhas para ele, João. Não é só amizade. E eu? Eu mereço alguém que me olhe assim. As palavras doeram como um adeus prematuro. João admitiu: eu confundi tudo, Ana. O Miguel desperta algo em mim que eu não entendo. Mas tu és luz na minha vida. Eles separaram-se com um abraço, não de ódio, mas de crescimento. Ana, forte como as mulheres de Essa de Queiroz, seguiu para um futuro próprio, talvez com outra rapariga da turma de arte, um segredo que ela guardava com graça. Miguel e João aprofundaram o laço na solidão das ruas noturnas. Caminhavam pelo bairro alto, onde as luzes neon dos bares gays piscavam convites discretos, misturando-se ao cheiro de sardinhas grelhadas das festas de Santo António. Lembras-te da primeira vez que fugimos para aqui? Perguntou Miguel, parando sob um arco iluminado. Tinham 12 anos, e tu disseste que seríamos piratas no Tejo. João riu, mas o riso morreu rápido. Agora parece que somos náufragos. Mas juntos, aguentamos a maré. Numa noite, sob o céu estrelado de Cascais, onde Miguel se reconciliara timidamente com o pai, graças a uma conversa mediada pela mãe de João, eles beijaram-se. Não um beijo de paixão cega, mas de descoberta, suave como a brisa do Atlântico, cheio de perguntas e promessas. O conflito não acabou. A família de Miguel testou os limites. O pai, atormentado por memórias da juventude repressiva, alternava entre raiva e remorso. Eu vi amigos serem presos por serem diferentes na ditadura. Tenho medo por ti, filho. Miguel respondeu com paciência: o medo não nos define, pai. O amor sim. João mediou, convidando o homem para um jogo de futebol na praia, onde bolas chutadas na areia derretiam gelosias antigas. Enquanto isso, na escola, um grupo de aliados formou-se. Ana liderava um clube de diversidade, Rafael juntou-se como vice, e até Carlos, redimido por uma suspensão que o forçou a refletir, tornou-se guarda-costas improvável. Mas o verdadeiro clímax veio numa viagem de fim de ano a Sintra, os bosques encantados de palácios góticos e neblina mística. O autocarro da escola serpenteava pelas estradas sinuosas quando um acidente menor, um pneu rebentado, os deixou retidos numa clareira. Ali, sob a chuva fina que sussurrava segredos às árvores centenárias, as tensões explodiram. Carlos, ainda magoado pelo pai, acusou Miguel de destruir a turma. Uma briga física iminente foi interrompida por João: basta. Todos temos segredos. Eu também sou gay. Ou bi. Não sei ainda. Mas abandonar o Miguel seria abandonar-me. A confissão ecoou como um trovão, silenciando o grupo. Rafael abraçou-o, Ana sorriu com alívio, e Carlos, surpreendentemente, estendeu a mão: desculpa, irmão. Eu era um idiota. A revelação libertou algo em todos.
Na Quinta da Regaleira, com os seus poços iniciáticos e túneis subterrâneos simbolizando renascimentos, eles partilharam histórias. Ana confessou o seu crush numa colega, Rafael falou da pressão familiar, Carlos admitiu inseguranças sobre o próprio corpo. Miguel e João, de mãos dadas, sentiram o amor florescer não apesar das diferenças, mas por causa delas, um laço forjado no fogo das provações, profundo como as raízes das sobreiras portuguesas. De volta a Lisboa, o ano letivo terminou com uma peça de teatro escrita por eles, uma história de amigos que desafiam o mar da intolerância. O público, pais, professores, a cidade inteira, aplaudiu de pé, lágrimas misturando-se a sorrisos. O pai de Miguel, na primeira fila, sussurrou: "Estou orgulhoso, filho." E João, olhando para Miguel no palco, soube que o segredo não trocara o jogo, reescrevera as regras, transformando dor em triunfo. O verão chegou como uma bênção, com o calor de Évora a aquecer as pedras romanas e os festivais de fada em Coimbra a encher o ar de melancolia doce. João e Miguel, agora namorados num namoro tímido e exploratório, viajaram para o Algarve, onde praias de falésias vermelhas beijavam o mar azul. "Isto é real?" perguntou Miguel, deitado na areia de praia da Rocha, o sol beijando a pele bronzeada. João traçou o contorno do seu ombro com o dedo. "Mais real do que o Tejo. Mas ainda há batalhas." De facto, a mídia local apanhou a história da escola, adolescentes de Lisboa lutam contra preconceito, virando-os em heróis relutantes. Entrevistas, fotos, o peso da fama inesperada. Em casa, a mãe de João floresceu como uma gardénia no chiado. "Vocês iluminam esta casa velha", disse ela, servindo arroz de marisco enquanto contava anedotas de turistas que questionavam sobre direitos LGBTQ+ em Portugal. O pai de Miguel, transformado pelo tempo e pelas conversas noturnas ao redor de uma garrafa de vinho do Douro, começou a frequentar reuniões da ILGA Portugal, a associação que lutava pelos direitos. "Eu era cego, filho. Agora vejo o mar de possibilidades." Até Carlos surpreendeu, convidou-os para um churrasco em Cascais, onde cervejas geladas e histórias de surf deram lugar a confissões. "Eu invejava a vossa coragem. O meu pai batia-me por chorar, dizia que homens não choram." Ana, por seu lado, encontrou seu caminho. Numa carta enviada de Coimbra, onde estudava literatura, escreveu: "Encontrei alguém que me faz rir como tu fazias, João. É uma rapariga, e é libertador. Obrigada por me ensinares a ser verdadeira." A notícia trouxe paz, e João respondeu com uma visita surpresa, partilhando pastéis de Belém e promessas de amizade eterna. Rafael, inscrito numa escola de artes em Porto, enviava mensagens semanais: "Aprendi a dizer não ao medo. Namoro um artista de rua agora. Sem segredos." Mas nem tudo era rosas. Um grupo extremista online, e quando vozes marginais de um Portugal que resistia à mudança, começou a assediar Miguel nas redes. "Volta para o armário, pervertido." As noites tornavam-se longas, com João acordando ao som de pesadelos, abraçando Miguel até o amanhecer. "Eles não nos quebram", sussurrava João, beijando a testa dele. Para combater, eles criaram um podcast, Vozes do Tejo, gravado na varanda com vista para o rio, falando de amores invisíveis, de fados que cantam solidão e redenção. O áudio, com a voz grave de João entrelaçada à suave de Miguel, espalhou-se como fogo, tocando corações em vilas remotas do Alentejo e cidades cosmopolitas como Faro. O outono trouxe um novo teste, o regresso à escola para o último ano. Os corredores de São Bento pareciam mais largos, mas os olhares persistiam, agora misturados com admiração e inveja. Um novo aluno, Vasco, de família conservadora de Trás-os-Montes, aproximou-se de Miguel com curiosidade genuína. "Ouvi a tua história." "Eu acho que sou como tu." A mentoria começou devagar, passeios pelo Rocio, onde estátuas de Dom Pedro IV testemunhavam confidências, e discussões sobre livros de José Luís Peixoto que exploravam identidade. João observava com um misto de orgulho e ciúme sutil, não possessivo, mas protetor. "Estás a mudar vidas, Mig. Como eu mudei a minha por ti." O ciúme, porém, testou-os numa festa de Halloween no Lux, o clube lisboeta onde as luzes estroboscópicas dançavam como fantasmas modernos. Vasco, bêbado de poncha, beijou Miguel num canto escuro. João viu, o copo caindo da mão, o coração partindo-se como um azulejo rachado. Fugiu para a rua, o ar frio de novembro mordendo a pele. Miguel seguiu, desesperado. "Foi um erro. Eu amo-te, João." Vasco é só um miúdo confuso. Eles discutiram sob o aqueduto das águas livres, as arcadas romanas e quando gritos de dor. "Eu tenho medo de te perder para o mundo que te adora", confessou João. "E eu tenho medo de te prender", rebateu Miguel. A reconciliação veio com lágrimas e um abraço que durou até o amanhecer, fortalecendo o laço como ferro forjado. O inverno trouxe neve rara a Lisboa,
cobrindo o castelo de São Jorge num manto branco improvável. Nessa magia, João propôs algo ousado, uma viagem aos Açores, para visitar a família de um primo ativista. O avião sobrevoou o Atlântico, e nas Ilhas Verdes de São Miguel, onde fumarolas borbulhavam como segredos da terra, eles caminharam por trilhos de hortênsias. Aqui, longe de tudo, sinto-nos livres, disse Miguel, colhendo uma flor azul. João ajoelhou-se, não com um anel, mas com uma concha do Tejo guardada no bolso. Prometo-te o mar inteiro, Mig. Com tempestades e calmarias. O beijo selou, sob o céu vulcânico, um juramento contra o preconceito. De regresso, o grupo reuniu-se para o Natal no Chiado, Ana de Coimbra, Rafael de Porto, Carlos com a família reconciliada, Vasco aprendendo a voar sozinho. A mesa gemeu com rabanadas e bacalhau, risos misturando-se a canções de Zeca Afonso. O pai de Miguel ergueu o copo, pelos amores que nos salvam. E pela primeira vez, João sentiu que o segredo não era uma prisão, mas uma chave para portas que levavam a um Portugal mais amplo, onde o amor, em todas as suas formas, era o verdadeiro explorador. A primavera irrompeu com fúria floral, os jardins de Belém explodindo em jacarandás roxos que tingiam Lisboa de um tom sonhador. João e Miguel, agora inseparáveis como as gêmeas Torres da Sé, planejavam o futuro, universidade em Lisboa para ambos, ele em jornalismo para amplificar vozes silenciadas, Miguel em teatro para ensinar verdades nuas. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta. Durante uma manifestação pela igualdade em Rossio, bandeiras arco-íris tremulando ao vento do norte, um confronto com contramanifestantes escalou. Pedras voaram, gritos ecoaram, e Miguel foi atingido, caindo inerte no pavimento molhado pela fonte. João carregou nos braços até a ambulância, o sangue manchando a camisa branca, o pânico rasgando a alma. No hospital de Santa Maria, com corredores ascéticos e o cheiro de desinfetante misturado a flores de visitantes, esperou horas que pareciam eternidades. Não me deixes, Mig, sussurrava, segurando a mão pálida. O diagnóstico, concussão grave, mas estável. Quando Miguel acordou, os primeiros olhos que viu foram os de João, inchados de lágrimas. Eu vi estrelas. E tu eras a mais brilhante, murmurou ele, fraco mas sorridente. A recuperação foi lenta, semanas de fisioterapia nas margens do Tejo, onde João lia poemas de Flor Bela Espanca para o animar. Eu sou aquela que vai ao mar, nas noites de temporal. O incidente uniu o grupo mais do que nunca. Ana organizou uma campanha online, pelo Miguel, Amor Sem Medo, que viralizou, atraindo apoio de celebridades como o cantor Marisa. Carlos, redimido, usou as suas ligações no futebol para angariar fundos. Rafael escreveu uma peça curta sobre o ataque, encenada num teatro off do Bairro Alto, com bilhetes esgotados. Até o pai de Miguel, que viajava de Cascais todos os dias, confessou: eu protegi-te mal antes. Agora, protejo-te com tudo. A mídia transformou a dor em farol, e Portugal, com a sua alma de saudade, respondeu com abraços coletivos. Mas a reviravolta veio de dentro. Durante a convalescença, João descobriu cartas antigas de Miguel, escondidas numa caixa debaixo da cama, diários de um amor não dito, escritos em versos tortos, confessando a paixão desde os 15 anos. Eu via-te nos sonhos, João, antes de saber o nome para isso. A revelação abalou, não por surpresa, mas pela profundidade, o que ele tomara por amizade era, para Miguel, um oceano de devoção. Por que não disseste? Perguntou numa tarde chuvosa, sentados no quarto com vista para o aqueduto. Miguel, ainda fraco, tocou o rosto dele, temia perder o que tínhamos. Melhor um irmão do que nada. João chorou então, abraçando-o com força. Tu nunca foste só irmão. Eras o meu tudo, sem eu saber. A cura trouxe crescimento. Miguel voltou à escola com uma muleta, mas com a cabeça erguida, transformando a dor em arte, um mural no pátio, pintado com Vasco e amigos, retratando figuras LGBTQ mais portuguesas esquecidas, como o poeta António Boto, censurado na era salazarista. João, inspirado, escreveu o primeiro episódio do podcast sobre resiliência, a voz ganhando força como o vento nos moinhos de vento do Alentejo. Ana visitou, trazendo a sua nova namorada, uma ilustradora de cabelos curtos e riso contagiante. Somos todas náufragas agora, unidas pelo mar. Rafael, em Porto, enviou um vídeo, a peça é um sucesso. Dedico-a a ti, Mig. O verão seguinte testou a fidelidade. Um produtor de cinema, impressionado com o podcast, ofereceu a Miguel uma oportunidade em Faro, um papel num documentário sobre a juventude que era no Sul. Vai, incentivou João, o coração apertado. É o teu sonho. As semanas de separação foram agonizantes, chamadas noturnas cheias de saudades, fotos de praias douradas enviadas como bálsamos. Mas a distância revelou a solidez. Quando Miguel regressou, magro mas radiante, João esperava no aeroporto com um ramalhete de flores silvestres colhidas em Sintra.
O Mar do Sul é bonito, mas nada como o teu olhar. Carlos, por sua vez, enfrentou o próprio demónio. O pai, doente com um cancro, pediu perdão no leito de hospital. Eu fui duro contigo porque fui duro comigo. Perdoa-me. A reconciliação, assistida por João e Miguel, foi um bálsamo. Todos merecemos segundas chances, disse Carlos, e juntou-se ao clube de diversidade como treinador de futebol inclusivo. O outono trouxe o exame final, a matrícula na universidade. João e Miguel, de mãos dadas no pátio da escola pela última vez, olharam para o castelo de São Jorge. Começamos aqui com um soco, refletiu Miguel. Acabamos com o mundo inteiro. A festa de despedida no Tejo, num barco alugado, celebrou não só o fim, mas o começo. Ana dançava com a namorada, Rafael recitava poemas, Carlos contava piadas ruins, Vasco sorria tímido. E João e Miguel, no convés sob as estrelas, sussurraram promessas, até ao fim do Tejo, e além. O primeiro ano na universidade foi um redemoinho de liberdade e caos, as ruas de Lisboa pulsando com estudantes de todo o país, o ar carregado de café e conversas filosóficas nas esplanadas do Chiado. João, na Faculdade de Letras, mergulhava em narrativas de identidade, escrevendo ensaios sobre como essa de Queiroz pronunciara liberdades modernas. Miguel, na Escola Superior de Teatro e Cinema, brilhava nos ensaios, o corpo recuperado dançando papéis que ecoavam às suas próprias lutas. Mas a vida adulta trouxe novas sombras, dúvidas financeiras, pressões académicas, e o espectro de separações inevitáveis. Uma noite, após uma exibição de curtas-metragens em Belém, onde o filme de Miguel sobre o ataque ganhara um prémio menor, eles discutiram no caminho para casa. Queres ir para Londres, Mig? Ouvi o teu professor falar de um intercâmbio. A pergunta era uma granada. Miguel parou sob as luzes do padrão dos descobrimentos. E tu? Ficas em Lisboa pelo teu emprego no jornal. João sentiu o abismo abrir-se. Pelo nós. Mas se for o teu sonho. A briga escalou, palavras afiadas como facas de ourives, não queres crescer, estás a fugir de novo. Partiram zangados, o silêncio das chamadas não atendidas durante dias. A reconciliação veio por intermédio de Ana, agora em Lisboa para um mestrado, que os arrastou para um fado em Alfama. A voz rouca de uma fadista cantava Estranha Forma de Vida, e as lágrimas caíram em uníssono. Nós somos estranhos, mas a nossa forma de vida é esta, juntos, apesar de tudo, disse João, estendendo a mão. Miguel aceitou, e naquela noite, no quarto apertado que partilhavam no bairro Alto, reafirmaram o amor com conversas nuas, sem armaduras. Novas amizades enriqueceram o círculo. Lúcia, uma lesbiana trans de Évora na turma de Miguel, tornou-se confidente, organizando piqueniques no Parque Eduardo VII onde se debatiam interseccionalidades, raça, classe, género, num Portugal que ainda cicatrizava feridas coloniais. Vasco, agora em medicina, namorava um rapaz de Braga, e as chamadas em grupo eram festas de risos e conselhos. Carlos, jogando semiprofissional no Belenenses, convidava-os para jogos, onde o estádio rugia não só por golos, mas por bandeiras arco-íris nas bancadas. Rafael, de Porto, visitava mensalmente, trazendo novidades de uma cena que era vibrante no norte. Porto é como Lisboa, mas com mais vinho e menos turistas, brincava ele. Numa dessas visitas, revelou um segredo: estou a escrever um livro sobre nós. O grupo que mudou tudo. O projeto uniu-os, com contribuições de todos, capítulos sobre bullying, redenção, amor nascente. O clímax do ano veio no orgulho de Lisboa, a marcha serpenteante da Praça do Comércio ao Marquês de Pombal, milhares de vozes cantando hinos de empoderamento. João e Miguel marchavam na frente do carro alegórico, mãos entrelaçadas, mas um hécler, um homem de meia-idade com cruz ao peito, gritou obscenidades. A multidão protegeu-os, mas o incidente reacendeu medos. Naquela noite, num after-party no Music Box, Miguel desabafou: às vezes, pergunto-me se valemos o ódio. João, com olhos ferozes, respondeu: valemos porque existimos. E o nosso amor é a maior rebelião. O inverno trouxe uma surpresa agridoce. O pai de Miguel, após anos de saúde frágil, faleceu pacificamente em Cascais, deixando uma carta: filho, aprendi tarde, mas amei sempre. Vive livre. O funeral, na igreja de Colinas Marítimas, foi um misto de dor e celebração, fado tocado, histórias partilhadas, a família estendida abraçando Miguel como nunca. João esteve ao lado, o ombro molhado de lágrimas, sentindo o peso da perda como próprio. A primavera renovou esperanças. Miguel aceitou o intercâmbio em Londres por 3 meses, e João, em vez de ficar, arranjou um estágio remoto, juntando-se a ele nas folgas. As viagens de comboio de Lisboa a Hétero tornaram-se rituais, livros lidos em voz alta, sonhos tecidos no ar.
Em Camden, entre mercados alternativos e pubs gays históricos, Miguel filmou cenas para um novo projeto, enquanto João escrevia reportagens sobre a diáspora portuguesa que era. De regresso, o verão selou o compromisso num festival em Óbidos, a vila literária com muralhas medievais. Sob um céu de estrelas, com amigos ao redor, trocaram votos informais, no bom e no mau tempo, como o Tejo na cheia. Ana, com a namorada, chorou, Carlos assobiou, Rafael fotografou. E assim, o segredo que começara num só que transformara-se numa sinfonia de vidas entrelaçadas. Anos fluíram como o Douro em vindima, maduros e generosos. João, agora jornalista no Público, cobria histórias de direitos humanos, a sua coluna Vozes Invisíveis, lida por nações inteiras. Miguel, diretor de curtas-metragens premiadas no Indie Lisboa, viajava entre festivais, mas sempre voltava ao ninho no Chiado. O apartamento, outrora modesto, encheu-se de troféus, um urso de Berlim na prateleira, recortes de jornais na parede, fotos do grupo envelhecido mas radiante. Ana casou-se numa cerimónia lésbica em Sintra, com João como padrinho e Miguel a filmar votos sob as neblinas encantadas. Vocês foram os meus faróis, disse ela, o vestido branco esvoaçando como asas. Carlos, casado com uma treinadora de surf, tinha um filho que chutava bolas com entusiasmo igual, ensinando cedo sobre diversidade. O amor é como o mar, vasto e para todos. Rafael publicou o livro Segredos do Tejo, um best-seller que inspirou adaptações teatrais. Vasco, médico em Lisboa, especializava-se em saúde mental que era, atendendo jovens como ele fora um dia. Lúcia, a amiga trans, tornou-se mentora, fundando um abrigo em Évora para jovens LGBTQ+ em crise, financiado por donativos do grupo. As visitas anuais eram festas, churrascos no Alentejo, vinhos do Douro, fados em Alfama. Mas as provações persistiam, subtis como sombras ao pôr do sol. Miguel enfrentou um escândalo, um filme seu acusado de propaganda gay por conservadores no Parlamento, ameaçando subsídios. João defendeu em colunas ferozes, mobilizando aliados. A arte não propaganda, liberta, escreveu, e a petição reuniu milhares. João, por sua vez, lidou com burnout, as noites insones a questionar se o ativismo os consumia. Somos heróis ou só sobreviventes? Perguntou numa manhã chuvosa, o Tejo cinzento lá fora. Miguel, com a sabedoria de quem dançara com demónios, respondeu, somos amantes. Isso basta. Uma viagem a Cabo Verde, herança africana de Portugal, renovou-os, praias de areia negra, ritmos mornas que ecoavam fado, conversas sobre raízes mestiças. O 10º aniversário do incidente na escola trouxe reflexão. Reuniram-se em São Bento, agora o museu vive de memórias. A diretora, aposentada, juntou-se, vocês mudaram esta casa. Um plaque foi inaugurado, em memória da coragem que une. Lágrimas caíram, mas risos prevaleceram. Carlos, grisalho mas atlético, brincou, sem aquele soco, eu seria um bully para sempre. Rafael leu os certos do livro, Vasco partilhou estatísticas de progresso, menos suicídios entre jovens que era em Portugal. O crepúsculo da vida trouxe um último teste, uma doença rara atingiu Miguel, diagnosticada após um festival em Cannes. Os meses de tratamentos no IPO foram um calvário de infusões e esperas, João ao lado como sentinela. Se for o fim, foi uma vida plena, disse Miguel, fraco mas sereno, numa tarde de sol filtrado pela janela. João, com a voz embargada, rebateu, não é fim, é capítulo. Milagrosamente, remissão veio, celebrada com uma viagem às Ilhas Selvagens, remotas como o seu amor, aves marinhas girando, ondas eternas. Anos depois, velhos e arrugados como azulejos antigos, sentavam-se na varanda, mãos entrelaçadas, vendo o Tejo levar segredos ao mar. O grupo, disperso pelo mundo mas unido em chamadas, enviava mensagens, vocês foram o começo de tudo. João sussurrou, não abandonei o meu amigo gay, encontrei o meu amor eterno. Miguel sorriu, e o jogo mudou para sempre. Sob o céu de Lisboa, eterno como o fado, eles souberam que o segredo não destruíra, construíram um legado de corações abertos, num Portugal que, finalmente, abraçava todas as suas cores.